Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero, através desse programa, ajudar você que se encontra aflito, depressivo, com os seus caminhos fechados e até mesmo em desespero. Você é uma pessoa que já bateu em muitas portas, já foi em muitos lugares, porém não encontrou saída. Para o seu caso, parece que não tem mais jeito. Esse programa é para mostrar para você que o tempo de milagres não acabou e sim, existe solução para a sua vida. Como aconteceu na vida dessa pessoa que estava completamente perdida, mas por meio da fé encontrou a solução. Dentro de mim eu carregava uma insatisfação. Não sabia de onde vinha, o que estava acontecendo, mas aquilo me fazia sofrer. Eu era uma criança triste, eu era uma criança que eu não via graças em brincadeiras, eu não conseguia brincar com as outras crianças, eu sempre era mais retraída. Então eu sempre, desde cedo, eu tinha essa dificuldade. Não entendia muita coisa, mas dentro de mim eu carregava já desde cedo uma dor. E os anos foi passando e piorava a cada momento. Chegou uma hora que eu tive que buscar ajuda na medicina e por 2 anos eu tomei remédios, mas não resolvia. Eu dormia com aquela dor, com aquele peso, o corpo parecia pesar, não tinha força, trabalhava arrastando e o tempo foi passando. Eu com aquela insatisfação, com aquela dor, tristeza, angústia, ansiedade. Eu era muito ansiosa. Quando tinha que acontecer alguma coisa, eu sofria por antecipação, porque aquela ansiedade me consumia. Tudo era escuro, sem brilho, tudo, melhor que fosse a situação, não tinha graça. Quando eu cheguei na igreja, o primeiro dia, eu cheguei pesada, sobrecarregada, triste. O meu semblante era caído, era visto a dor nos meus olhos. Então eu saí diferente, eu saí leve. É como se tivesse arrancado tudo de dentro de mim ali. Eu fiz as correntes de libertação, eu fiquei sabendo que existia o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele poderia entrar dentro de mim e me dar uma nova vida, fazer tudo novo. E eu lutei por aquilo. Eu criei naquela palavra. Quando eu cheguei e eu entendi que o problema era dentro de mim e era a minha alma que sofria e que o Espírito Santo, quando entrasse dentro de mim, ele ia transformar a minha história, a minha vida, então eu me lancei e eu busquei o Espírito Santo. E eu conheci a Deus. E assim, ninguém acreditava em mim. Eu não acreditava em mim. Mas o dia que eu soube que existia um Deus que acreditava em mim, que não me julgava, não me condenava, mas que queria me ver feliz, não tinha como não seguir em frente com esse Deus. Foi uma transformação total. Foi uma transformação. Eu nasci de novo. A verdade é essa. Eu nasci de novo. Então eu conheci a Deus, eu fui liberta de todo aquele sofrimento. Eu conheci a Deus e hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo bem. Hoje eu tenho minhas lutas, mas eu sei que vai passar, vai se resolver. E o mais precioso é que eu sei que em qualquer situação que eu estiver, Deus está comigo. Porque Ele é o dono da minha vida. Eu a entreguei para Ele. Tudo que eu sofri, toda dor que eu passei, hoje o Espírito Santo usa isso para abençoar outras pessoas. Por anos da minha vida, sofrendo com a depressão, eu venci.
E assim como teve jeito para mim, tem jeito para você. E tudo que você tem que fazer é lutar, é usar a sua fé. Nós temos mostrado resultados e também nós temos aqui na nossa catedral em Guarapuava, que você vê as imagens do nosso santuário ao fundo, nós temos aqui um local preparado para a sua mudança de vida. Você não precisa ir muito longe e muito menos pagar nada. O tratamento é completamente gratuito e eficaz. Funciona porque você vai chegar de um jeito e vai sair de outro. Você que não dorme, você que tem depressão, sofre com insônia, através desse tratamento espiritual, de uma oração que será feita na sua vida, você vai passar a dormir. Eu faço um desafio com você. Você que não tem paz ou que luta por um familiar que está nessas condições, traga essa pessoa ainda hoje nesse tratamento. Daqui a pouco nós teremos uma reunião, a última do dia, às 19h30, mas você pode estar participando nesse sábado, nesse domingo. A nossa catedral aqui em Guarapuava, como você vê aqui a imagem da entrada, essa foto aqui que você vê, ela está localizada aqui próximo ao Terminal Central. Você que mora aqui em Guarapuava ou em uma cidade próxima, vale muito a pena você vir. Vale muito a pena você usar sua fé. Não importa se você é católico. Inclusive, eu quero convidar os amigos católicos. Você que, de repente, gosta, vai à missa, você que aos domingos, finais de semana, sempre se reúne para rezar, não importa. Eu quero fazer um convite para você também, para unir a nossa fé nessa corrente espiritual que tem transformado muitas vidas. O que nós oferecemos para você é aquilo que o mundo não te oferece. É aquilo que o dinheiro não proporciona, porque o tratamento é caro. O tratamento para a sua saúde é caro. E você sabe muito bem que não resolve. Você foi desenganado pelo médico, mas você não foi desenganado por Deus. Vamos unir a nossa fé e lutar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Acompanhe mais um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida transformada e já voltamos. Eu não consigo identificar claramente na minha vida um fundo do poço, como muitas vezes eu vejo muitas pessoas contando. E eu acho que justamente isso foi o meu fundo do poço. Porque eu tive uma vida que eu via como uma vida boa, eu cresci num lar católico, eu acreditava em Deus, mas eu não sabia que eu não andava com Deus. Curiosamente, eu, no meio dos meus amigos, eu sempre fui uma pessoa como a mais, que as pessoas me chamavam mais religiosa. E eu sempre achava que eu vivia Deus de uma maneira que era o suficiente e era até acima da média. Na nossa família, a parte da educação, a parte intelectual é muito saliente. Então, minha mãe é uma doutora na área dela, na área de ciências humanas. Meu pai estudou numa das faculdades, universidades mais difíceis do Brasil. E os meus pais sempre me levavam a clubes e me davam oportunidades de praticar esportes. Então, eu joguei 10 anos de vôlei, eu fui levantadora, capitã da equipe na universidade que eu frequentei. Eu joguei 2 anos de polo aquático, eu fui da seleção brasileira de polo aquático, depois comecei a nadar, nadei durante 20 anos e há 5 anos eu fui vice-campeã brasileira 2 vezes. Então o esporte sempre foi um grande companheiro. Eu achava que ir às missas e fazer esporte era o que me ajudava na minha saúde mental, e isso foi uma coisa muito perigosa para mim. E daí, fazendo esporte, tendo fé em Deus, estudando psicologia, eu achava que eu estava no ápice do que uma pessoa pode conquistar de uma boa vida. Estudando psicologia, eu fiz graduação, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, eu estudei nas melhores universidades do país.
Só que eu não sabia que faltava, tinha um vazio, tinha uns momentos de dor, tinha uns momentos de tristeza. Eu me casei, depois o pai dos meus filhos faleceu. Queria muito encontrar um homem para me casar e eu buscava características no homem que fosse um casamento que eu imaginava que seria um casamento de uma família religiosa, que era o termo que eu usava. E eu tive vários namoros longos, e foram 10 anos buscando uma pessoa para me casar e construir uma família. Só que depois de um tempo esse namoro terminava e eu não entendia o que acontecia. Eu não sabia onde que estava o problema. Então era como se eu colocasse Deus na prateleira. Era exatamente isso que eu fazia. Deus ficava na prateleira de domingo. Então domingo eu ia à missa, eu fazia as orações, mas eu não via milagres. Eu achava que aquelas coisas da Bíblia era tudo que tinha acontecido no passado e que a vida era assim mesmo, e as pessoas viviam assim. No meio da pandemia do Covid-19, eu estava já há 1 ou 2 anos sozinha, e quando eu ficava sozinha, né? Sem namorar, sem sair, nada, trabalhando. E foi um momento em que eu me afastei um pouco de Deus, porque era aquela coisa de ir a assistir a missa online e tudo mais. Chegou um momento, eu estava na praia e eu senti uma vontade de falar com Deus. Eu virei para o mar e foi uma oração tão pequena, tão pequenininha, com pouca fé. Mas eu acho que naquele momento eu tive a intimidade com Deus. Que ao invés de pedir para Deus um namorado, um marido, eu falei: meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E 5 meses depois, exatamente naquele lugar, na praia, que era onde eu tinha casa de praia, passava finais de semana e tudo mais, exatamente naquele lugar, exatamente na mesma hora, à noite, eu conheci uma pessoa, uma situação, assim, curiosa. Conheci uma pessoa naquele momento na praia e começamos a conversar sobre a fé em Deus. E essa pessoa, ela me fez 3 perguntas sobre a minha fé. Ele me perguntou: mas você lê a Bíblia? E daí eu parei e falei: não, eu não leio a Bíblia, mas eu conheço muitas passagens da Bíblia, eu conheço muito a Bíblia. Ele falou: você já leu um evangelho inteiro? E daí eu abaixei a cabeça e falei: não. Naquele momento, a minha cabeça fez assim. Foi um momento claríssimo de revelação. E no dia seguinte, eu estava voltando para São Paulo e eu, no caminho de São Paulo, eu lembro claramente, estava no Rodoanel e eu falei para Deus: meu Deus, eu não tenho mais igreja. Onde que eu vou te buscar? E ele respondeu: siga-me. Eu liguei a rádio. E daí, curiosamente, essa rádio estava sintonizada numa outra cidade, no Guarujá. E daí caiu na rádio de uma igreja. E a pessoa disse: não tenha preconceito, venha conhecer a nossa reunião. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: isso é para mim. E daí eu busquei a igreja mais próxima da minha casa e fui conhecer sem expectativas. Eu poderia ter ido em qualquer outra igreja, mas eu quis ir àquela por causa daquele momento da rádio. E fui a uma reunião ainda um pouco receosa, insegura. E daí no final da reunião, eles chamaram as pessoas para irem na frente do altar. E eu sabia que nesses tipos de reuniões, quando chamam para ir na frente do altar, vai uma multidão. E só fui eu. E eu fui assim, eu me despi de mim, assim, querendo saber o que era esse Deus que as pessoas falavam. E daí eu ajoelhei e pedi a Deus, eu falei: meu Deus, eu quero te conhecer, porque eu percebi que eu não te conhecia, que eu acreditava que tinha uma teoria de um Deus. Era uma teoria de um Deus bom, é uma teoria de um Deus que nos protege. Eu busquei a igreja não porque a igreja falava para eu buscá-la, não porque eu queria me tornar uma pessoa fanática ou porque eu estava sofrendo lavagem cerebral, porque é o que falam.
Eu busquei a igreja porque cada dia que eu pisava naquela igreja, eu aprendia uma coisa. Era Jesus falando comigo, era o que eu lia na Bíblia, sabendo agora o poder da oração, pedindo a Deus que eu queria ter a confirmação do Espírito Santo. Eu já tinha tido muitos momentos de vivência, mas eu não tinha tido ainda a confirmação. E daí foi num domingo, eu tive certeza absoluta de que eu tinha o Espírito Santo. Foi maravilhoso, não foi uma euforia, eu não chorei, eu não vibrei, mas eu tive uma certeza, uma presença tão forte de estar com Deus dentro de mim, o Espírito Santo dentro de mim. E é uma certeza de uma força que eu nunca tive na minha vida. Eu, como psicóloga, eu sempre vi a transformação e a melhora da saúde mental na vida das pessoas, mas hoje eu vejo as pessoas terem o Espírito Santo, a transformação, ela é magnífica, ela é exuberante. E a igreja que eu ouvi lá na rádio, quando eu liguei a rádio, a igreja que eu vi tantos programas de televisão, que eu vi nas redes sociais, é a Igreja Universal. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Eu levei 50 anos para descobrir o que é ter paz todos os dias. Se você tem um caso de uma depressão, você está tomando antidepressivo, vários tipos de antidepressivo, você já passou por vários tipos de antidepressivo e nenhum deles funciona para você. Se você já teve angústia, se você já foi diagnosticado com síndrome do pânico, se você tem um diagnóstico de esquizofrenia atípica, enfim, se você está buscando a cura, eu garanto para você, se você começar a ler a Bíblia e se você buscar uma igreja universal, eu tenho certeza que você será ajudado, que você será curado. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, não é ninguém que me falou, é porque eu li isso na Bíblia. Porque eu sei que a Bíblia é palavra viva e a Bíblia é o meu manual de saúde mental e de vida. Existe um texto que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe por que muita gente não tem encontrado a Deus? Porque quando vai falar com Deus, não coloca toda a força. Às vezes, a sua maior dificuldade tem sido priorizar algo. E quando você realmente deseja, acima de tudo, encontrar-se com Deus ou alcançar aquela resposta, então você deve buscar exclusivamente aquilo e não dividir o seu pensamento com nada. Quantas vezes que você estava fazendo algo preocupado com uma outra coisa? Quantas vezes que você buscou a Deus com o seu pensamento no familiar, com o seu pensamento no trabalho, preocupado com se você desligou ou não o fogão. Será que eu desliguei o feijão? Será que eu desliguei o fogo? Será que o gás não ficou ligado? Meu amigo, minha amiga, transfira para o altar as suas maiores necessidades e faça de Deus o autor da vida, aquele que vai fazer parte dessa nova etapa da sua vida. Eu quero convidar você a trilhar uma jornada feliz e se tornar um vencedor, mostrando para esse mundo que o nosso Deus tem poder para salvar. Como aconteceu com essa pessoa que agora você vai acompanhar o testemunho dela, alguém que foi transformado ao receber na sua vida o Espírito Santo. E logo depois desse testemunho, uma chamada que fala dos 50 dias rumo ao Pentecostes. Eu ia para baladas, bebia, chegava alcoolizada em casa. Além de eu ser uma pessoa aflita, eu deixava a minha mãe também muito aflita. Eu
muito cedo, né, com 13 anos de idade. Eu ia para baladas, né, me envolvia, tinha muito tipo de amizade então eu fazia tudo aquilo que vinha na minha mente, né? Me envolvia com vários tipos de pessoas, né, com relacionamentos. Eu não tinha nenhum tipo de pudor, né? Me envolvia, bebia, chegava alcoolizada em casa, saía em moto com mais de 3 pessoas numa moto. Era algo assim divertido, mas quando eu chegava na minha casa, eu sentia, né, sentia um vazio dentro de mim, porque aquilo não preenchia. Além de eu ser uma pessoa aflita, eu deixava, né, minha mãe também muito aflita, né? Minha mãe não dormia, né? Ela se preocupava, né? Porque eu saía, ela não sabia se eu ia voltar. Chegou um determinado período da minha idade, eu preciso ter alguém, né? Eu preciso conhecer alguém, porque se eu tiver uma família, se eu me envolver com alguém, se eu conhecer alguém, eu vou preencher isso que eu estou sentindo. E eu conheci uma pessoa em um mês eu já fui morar com essa pessoa. Depois de um mês eu engravidei da minha primeira filha e logo no início eu fui vendo as consequências daquilo que, com um mês, né, de relacionamento, né? Abuso, né, brigas. Então, aquilo que lá atrás eu achava que eu iria resolver só somou todo aquele vazio. E ali eu fui vivendo, né, aquele relacionamento abusivo e engravidei novamente da minha segunda filha, e aonde foi aumentando ainda mais briga, aonde aconteceu traições, e chegou um determinado período que a gente se separou. Eu fui morar na casa dos meus familiares, né, e ali eu tive uma outra realidade, né, no qual fui viver totalmente de favor, né, dependendo de um prato de comida, né, onde eu não tinha dinheiro nem para comprar um lanche para minhas filhas, e ali me culpando, porque a culpada por tudo aquilo, todo aquele vazio que eu tinha, as escolhas que eu tinha feito desde o início, só juntou tudo aquilo. E uma certa vez eu encontrei o pai das minhas filhas, eu já estava separada e eu sofri uma agressão por ele. E aquele momento ali, a minha filha estava junto comigo e foi algo assim para mim muito forte, porque minha filha gritava, né? E eu ali querendo me defender, né? Eu sofri aquela agressão, onde eu fiquei muito machucada. Eu fui para a delegacia, minha filha foi junto comigo. E aquilo para mim foi o meu fundo do poço. Aquela dor, aquela ferida física, né, que as pessoas viam, não estava doendo. O que me doía era na minha alma. A minha mãe, ela conheceu a Igreja Universal e passou a frequentar e começou a lutar por mim. Ela me convidava para ir, mas eu nunca aceitei, porque a minha mente estava focada para o mundo, para as coisas do mundo. E eu achava aquilo muito chato, era a mentalidade que eu tinha. E naquele dia, minha mãe, ninguém me convidou naquele dia. E eu lembro que eu fui, né, para a igreja, toda machucada. Quando eu entrei pela primeira vez, eu escutei uma palavra, que é daquela passagem da mulher adúltera, em João 8:11, onde o Senhor Jesus fala que nem tampouco te condeno, né? Vai e não peques mais. Aquela palavra ali foi exatamente aquilo que eu estava vivendo, né? Que o Senhor Jesus, aquela mulher, tudo aquilo que ela fez, aquele passado, né? E Deus, ele perdoou, né? E ali eu vi ali o próprio Deus falar para mim, que ele me perdoava por tudo aquilo que um dia eu causei na vida das pessoas. Dali em diante começou a minha caminhada com Deus. Eu comecei a frequentar dia de sexta-feira, né, que eu tinha ainda pensamentos. Comecei a frequentar quarta-feira, os domingos, priorizar aquilo que eu precisava saber, que era importante para mim. Deus foi me limpando, né, e eu escutei a palavra sobre o Espírito Santo. E eu queria compreender. Quando eu compreendi, eu vi ali a oportunidade, que era aquilo que eu precisava. Eu me batizei e eu vinha com aquela alegria. Eu falava assim, meu Deus, se o batismo eu já estou feliz, imagine quando eu tiver o Senhor dentro de mim. Eu lembro que foi uma quarta-feira
E eu falei, antes de ir para a igreja, eu fiz uma oração, eu falei para Deus que naquele dia, falei assim, meu Deus, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não quero mais fazer do meu jeito. E naquele momento eu tive a certeza que o Espírito Santo estava em mim. Tudo passa a ser diferente, né? Eu saí dali, uma alegria, uma felicidade. Eu tinha vontade de abraçar todo mundo que eu via na minha frente, porque eu nunca tinha sentido isso. E naquele momento foi algo que eu sabia. Eu sabia que ele estava ali e ele falou para mim, eu sou contigo, eu nunca te abandonei. E ali foi o dia mais feliz da minha vida. E dali em diante, eu me tornei uma nova mulher. Quando a gente tem Deus, Ele dá a direção daquilo que a gente tem que falar. Hoje, né, eu sou uma pessoa feliz. Aquele vazio que eu tinha, ele apagou, ele sumiu. A alegria, que é o Espírito Santo, é o que nos completa. Eu, que era aquela mulher aflita, né, hoje eu tenho paz dentro de mim. Hoje eu tenho uma referência para dar para minhas filhas, né? Sou amiga delas. Durante toda a minha vida, né, eu busquei as coisas do mundo, né? Mas hoje eu sei que a felicidade é o Espírito Santo. É Ele que nos preenche, né? É Ele que tira a nossa aflição. Inclusive, hoje eu participo da palestra da Terapia do Amor e eu sou solteira, porém eu sou bem resolvida. Tudo porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e Ele é a minha maior alegria. Uma jornada de fé começou. Assim como os discípulos esperaram em Jerusalém, você também está sendo preparado para o que virá. Cada dia, um passo a mais, rumo à maior promessa já feita: o Espírito Santo. Eu falei, eu coloco a minha juventude nas tuas mãos. Eu entrego tudo aqui no teu altar. E naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Naquele dia eu descobri o amor de verdade. Eu descobri o amor de Deus. Falei para Deus, meu Deus, eu tô aqui, né? E Ele falou, eu também tô aqui, né? Então, assim, eu percebi que dali em diante eu não estava mais sozinho. Então, assim, eu descobri a presença de Deus. Neste domingo, 18 de maio, o quarto domingo dentro dos 50 dias, rumo ao Pentecostes. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria que você preparasse o seu copo com água. Nós vamos, após essa vinheta, unir a nossa fé com a nossa amiga Mary Martins. Vamos falar com Deus, é momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Deus, este momento de oração é especial. Nós usamos a nossa fé e recorremos ao Senhor e pedimos, meu Pai, estende a tua mão de poder e toca agora. Toca naquelas pessoas, meu Pai, que estão em situação de rua. Talvez alguma discussão com a família, alguma perda, meu Pai, que ele teve ou ela causou esta situação na sua vida. Tem misericórdia, meu Pai, que ela possa, meu Pai, te encontrar e ter uma nova esperança de vida. Que ele possa, meu Pai, te encontrar e ter um novo rumo em seu viver. Aqueles que estão dependentes, meu Pai, de um vício, estão sofrendo, estão nas ruas, meu Pai. Ou esta pessoa está orando porque ela tem um familiar que está passando por esta situação. Haja agora, meu Pai. Causa, meu Pai, dentro de cada pessoa uma mudança que venha de dentro para fora e que ela possa, meu Pai, rejeitar todas as ofertas de utilização de droga, de continuar, meu Pai, viciada, sofrendo, caminhando pelas ruas dia e noite, meu Pai.
cuida dessa pessoa e dá uma nova vida. É isso que nós te pedimos. Dá um milagre e ajuda, meu Pai, a esse familiar que está sofrendo e unge esta água com teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos participar da água e receber a bênção de Deus na nossa vida. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Fique na fé e vamos em frente. Que Deus abençoe a sua vida. A nossa catedral está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você, a sua família, seus amigos, todos são bem-vindos. Eu convido você para unir a nossa fé com a sua fé nessa corrente de transformação de vidas. Tá certo? Próximo ao Terminal Central, nesse domingo, em especial às 9 horas da manhã, você é o nosso convidado todo especial. Até lá!